A Escola do Escritor oferece ao autor a oportunidade de aprimorar seu talento literário. Todo autor que deseja publicar um livro precisa estar ciente de que não se trata de um processo simples. Para o escritor, não basta ser talentoso. É necessário entender o funcionamento das editoras e saber como tramita a publicação de material autoral. Há 5 anos, a Escola do Escritor ministra cursos relacionados à escrita. Temas como criação, edição e revisão são explorados através do conhecimento de professores experientes dentro do mercado editorial. A diretora da Escola do Escritor, Maria Esther Mendes Perfetti, falou à nossa repórter Rayala Brandão quais são as verdades do mercado editorial e deu dicas para quem gosta de escrever e pretende publicar seu primeiro trabalho. Acompanhe. Professora Maristé, conta um pouquinho sobre a história da Escola do Escritor. Então, na Escola do Escritor tem uma história muito interessante. Nós estamos trabalhando já há 5 anos, tentando atender as pessoas que gostam de escrever. A gente não pode chamar que todo mundo é escritor. Eu acho que todo mundo é escritor. Talvez não sejam todos autores, mas escritores são. Todo mundo escreve alguma coisa, uma história de família, uma poesia, uma crônica. Todo mundo escreve. Agora, se ele quer publicar, requer uma orientação. Às vezes eles são enganados, são muitas editoras, não conhecem os processos. Então, qual é o nosso objetivo? Mostrar esses processos. Como é que funciona uma editora? O que o autor precisa? Será que ele precisa mesmo de uma editora? Ele pode participar de concursos literários, ele pode participar de antologias. Tem tanta forma para um autor começar a escrever, começar a participar. Então, pedir uma leitura crítica, sempre pedir uma revisão, uma preparação, que é justamente isso que hoje nós vamos ter aqui, né? Um curso para justamente orientar essas pessoas desse trabalho, especializar mais estudantes, né, na área de literatura, gramática, língua portuguesa em geral, né, para poder atender na revisão, na preparação desse material. Então, nosso objetivo é esse, tentar mostrar a novos escritores, editores. Tem muitos editores que conhecem os processos, o que é a lei do livro, o que é a lei do direito autoral, coisas que são prioridades para o dia a dia, né, de uma editora, de um escritor, e a Escola do Escritor está tentando atender todo esse pessoal, né, que fica meio perdido aí no mundo do livro. Quais as primeiras orientações que vocês dão para esses futuros autores? A primeira orientação é justamente o curso que eu dou com o autor também do livro aqui, né, da área de como escrever, começar a escrever, que é a arte de escrever. Então, o que é? É você registrar a sua obra, se você for encaminhar para uma editora, você pedir uma revisão, uma leitura crítica desse material. Então, a primeira coisa, por exemplo, você escreve um livro de poesia, você não vai mandar para uma editora de didático, porque um livro de poesia, a editora de didático não vai publicar. Então, saber quais são as editoras que trabalham com livro de poesia. Vai numa livraria, entra no site, vê quais são as editoras que estão trabalhando com poesia, com crônica, com literatura infantil, infanto-juvenil, e tenta direcionar sua obra para essas editoras, né? Não tentar fugir disso. Já é difícil direcionando para a editora certa. Se você ainda manda errado, aí você só queima o original, porque geralmente eles querem o original em papel, dificilmente eles aceitam via internet, e o livro tem que estar registrado na Biblioteca Nacional, que essa é a nossa orientação dentro justamente da escola, com os nossos cursos que a gente dá direto, né? E quais são os primeiros processos que os autores, né, os escritores, têm que passar para publicar um livro? Os primeiros processos, ele começar a escrever, ele pedir uma leitura crítica, ele pedir uma revisão, aí ele vai procurar a editora dentro da área dele, né? Ele já fez toda aquela pesquisa, ele vai procurar a editora, registrar o livro dele na Biblioteca Nacional e encaminhar para as editoras para uma análise e ver a possibilidade de edição. Se ele não conseguir, ele pode participar de antologias,
de concursos literários, que é uma coisa que está muito em voga no Brasil e no exterior. Portugal tem bons concursos literários que a gente pode participar. Né? Então, são coisas interessantes e que funcionam, de certa forma, você ter sua obra publicada dentro de uma antologia. Principalmente se for crônica, poemas, contos, tem muitas antologias, e você consegue publicar um conto seu. E é maravilhoso e não custa caro. É uma forma de você começar a aparecer enquanto escritor. Quais os problemas lá fora que muitos alunos aqui da Escola do Escritor chegam e relatam para vocês em relação a publicar um livro? Eles dizem que eles encaminham para as editoras, leva 6 meses, 1 ano e ninguém responde, não tem retorno. E eu sei que é verdade. A maioria delas não retorna às editoras. Eu, quando trabalhei na Ática, na Scipione, uma das minhas funções era justamente tratar esses originais e encaminhar para os editores, para a leitura e ver a possibilidade de edição. Mas, quando eu via que não era do perfil da editora, que não era a linha editorial, por exemplo, era poesia e contos, a editora não publica, eu devolvia para o autor e falava, ó, tais editoras, tente procurar dentro da área para você não queimar, né, em correio, porque tudo em papel, é correio, é dinheiro. Então, fazer uma coisa mais direcionada. Primeiro, tentar um contato firme com a editora, antes de ficar mandando os originais, senão é perda de tempo. E fica lá com o editor 1 ano, 6 meses, ninguém retorna, e é uma judiação, né? Dá muita pena. Quais os principais problemas hoje que vocês notam para a questão de publicar um livro aqui? As editoras não abrem. Para o escritor brasileiro está difícil, novos autores no Brasil. Eu brinco que os nossos autores, os velhinhos, estão morrendo e nós vamos ficar sem escritores. Nós não temos escritores. Me diga um escritor novo, você conhece? Não tem. Não tem, você não ouve quase falar, é difícil. O mais recente, que agora eu não vou lembrar o nome, mas ele ganhou um prêmio justamente em Portugal, e foi a editora Leia de Portugal quem publicou, que é um autor brasileiro, é um romance, é uma ficção. Tem o Laurentino Gomes, que fez o... Laurentino, né? Desculpa, Gomes, que escreveu 1808, que é a história da vinda da família real para o Brasil, que é maravilhoso, que conectou também a Biblioteca Nacional, que eles vieram a Biblioteca Real de Lisboa, que foi que começou aqui a Biblioteca Nacional, o direito, o depósito legal, tudo a ver com a família real. Entendeu? E esse livro é maravilhoso. Ele foi um best-seller? É um best-seller, ele vendeu muito, mas poucas pessoas sabem desse livro. Apesar dele ter vendido muito, poucas pessoas. E ele é do ano passado, ano retrasado, acho que é 2008. Então, tem autores brasileiros maravilhosos, mas pouco valorizado. As editoras dizem, né, que sai mais barato você comprar o best-seller no exterior e fazer o livro aqui, vender e pagar o direito autoral, do que você investir no autor brasileiro, que você não tem certeza se vai vingar ou não. E aí fica complicado, porque até quando vai ser isso? Nesse tempo, a literatura estrangeira tomou mais e mais espaço no mercado. Mais espaço, eu não sou contra. Eu acho que literatura é literatura. Desde que você tenha o livro, eu digo assim, desde que você tenha o gibi, o livro, a bula de remédio. É leitura também. Você lê. Eu sou dessa opinião. Como se diz? Jornal, revista, tudo que pintar na sua mão, se você puder ler, é leitura, não importa o que é. Eu só sinto que nós temos bons autores. Eu recebo muito material aqui para leitura crítica. Tem coisas maravilhosas e que a gente não consegue pôr no mercado para publicar. E o que falta para pôr no mercado esses escritores? Eles estão publicando, né? Eles se autopublicam. Isso falta incentivo. Legal. Porque o que ele faz? Ele financia a sua própria obra. Aí, se ele começa a vender e ele está certo, aí as editoras vão atrás. Já aconteceu isso várias Precisa vezes. fazer sucesso primeiro para as pessoas... Isso, começar a ter uma venda, né? Ter o mercado aberto para ele conseguir fazer sucesso. E tem gente que está vivendo só de autopublicação, vai lá e publica a sua obra, vende, entendeu? E vai fazendo isso. Agora, estão com essas máquinas que fazem individualmente o livro, você escolhe, enfim, tem tanto recurso hoje em dia, né? Mesmo o próprio e-book ou o livro eletrônico, não importa, eu não sou contra. Eu acho que assim, tem que existir a obra e tem que ler, tem que existir a obra para leitura. Agora, eu só sinto que os autores brasileiros não tenham tanta oportunidade como os estrangeiros, né? Você vê o livro do Dan Brown, o primeiro, né, o Código da Vinci, compraram, eu não saberia te dizer assim, exatamente por quanto, mas foi uma ninharia em termos de dólar. É o sucesso que foi o livro.
Entendeu? Custou muito barato para a Sextante essa obra. As outras já foram encarecendo devido ao sucesso, mas essa custou muito barato. Então, é o tipo da coisa, para eles, que pelo padrão de uma Sextante, pelo que eles procuram, foi um investimento bárbaro para eles. O livro é legal. Então, eu não sou contra. Eu acho que, assim, tem que existir todo tipo de literatura, a gente tem que ler de tudo, mas tem que ler brasileiro também. Que os nossos autores estão morrendo, o domínio público não vai existir, a maioria está tornando empresa, está virando patente. Os autores, você vê, Monteiro Lobato, você não tem acesso. Tudo você tem que pedir autorização para fazer do Monteiro Lobato, porque a família criou uma empresa, né? Então, nunca vai cair em domínio público. Tudo que você faz no Monteiro Lobato, você tem que pagar. E é o correto, cada um tem o seu ritmo, os outros autores igual. Todos os autores estão fazendo isso. Né? Portinari já fez, a família Portinari também por conta das obras, né? Por conta de direito autoral. Fica essas coisas aí soltas, ninguém consegue dominar, tomar conta, então a família está fazendo dessa forma. E nós não temos autores mais novos e jovens autores, aí muita gente boa querendo lançar obras legais, gostosas de se ler e não tem acesso. Gente que conta com o apoio da Escola do Escritor aqui, né? Com certeza, porque a gente deixa a obra pronta, a gente revisa, a gente prepara, a gente faz uma leitura crítica com técnicos da área, nós temos leitor crítico da área de literatura, de história, literatura infantil, infanto-juvenil, em todas as áreas, né? Até na técnica, se for preciso, para fazer uma leitura e apontar falhas e sugestões dentro da obra. E aí, a partir daí o autor resolve, ele não é obrigado, é claro, ele resolve se ele quer atender, se ele quer fazer alguma mudança, onde que ele vai fazer, para depois vir para a preparação e revisão. Hoje, nas escolas e nas universidades, se fala muito da questão da dificuldade, tanto para a escrita dos alunos quanto para a leitura. Vocês passam por esse tipo de problema aqui também? Como solucionar? Não, e assim, a gente passa muito e tem gente que discute, dizendo que o que escreveu está certo, discute com o revisor, discute com o preparador. Nós estamos trabalhando com o novo acordo ortográfico, não adianta fugir, é lei. Daqui 2 anos, todos os livros vão ter que estar saindo com a nova ortografia, não adianta querer andar para trás, não importa se Portugal aceitou ou não aceitou, que ainda está meio enrolado, mas aqui já vingou, aqui é lei, não tem mais o que fazer. E ele tem gente que não aceita, fala, mas o teu livro vai ficar, ainda tem uma durabilidade, né, de 1 ano, 2 anos, ele vai ficar desatualizado. E é pouca coisa, não é tanta coisa assim, são palavras que perderam a acentuação. E qual é a reação dessas pessoas? Eles ficam bravos, as pessoas não têm tanto conhecimento, é tal negócio. A cultura é pouco falada, é pouco discutida, né? Aí, quando chega uma coisa nova dessa, o pessoal não tem... Não, como assim, novo acordo? Eu li alguma coisa, mas é para já? O para já gente, é como nós com a Copa do Mundo. É amanhã. Não, é só daqui 4 anos. Não é só daqui 4 anos, é amanhã. É muito próximo, corre muito rápido. E essa nova ortografia é daqui 2 anos, é até 2012 que tem que estar com todas as obras atualizadas. Você acabou de fazer o livro, você já não vai pôr? Você já tem as regras, já está tudo arrumado. Você vai esperar o quê? Uma nova atualiza edição? já, né? Já atualiza, já vai atualizando. Quais os erros mais comuns que os escritores cometem? O grande problema dos escritores, eu não falo nem tanto em... como se diz, em gramática, né? É o mais difícil que eu reconheço, que também não sou nenhuma expert no assunto, que é concordância, ele começa na primeira pessoa, passa para a terceira, esse tipo de coisa que dentro de um romance, de uma ficção, não pode. Os períodos muito longos. Exato, frases enormes, né? Não tem uma vírgula, uma pontuação, e tudo isso a gente... né, orienta com a revisão e com a preparação da obra. E tem mais. O escritor não precisa saber isso. Existe o revisor e o preparador para isso. Ele tem que ter a ideia e escrever. É lógico, dentro de uma coerência, né? Pelo menos uma coerência. Mas a parte do português, a parte gramatical, essa parte toda, depois vai ter um profissional que vai trabalhar. Porque todo escritor, ele escreve, mas sempre tem um revisor por trás. Em tudo, em tudo. Não vem dizer que o escritor ele é revisor, porque ele não é. E não toque essencial. Né? E não consegue ser, porque ele cansa a obra. Ele não vai enxergar o erro.
Ele Por mais que ele vê. Por mais que ele leia, ele não vai conseguir ver o erro. Ele precisa ter uma outra pessoa, que não é o pai, não é a mãe, não é o namorado, não é o marido, não é o primo, não é o vizinho. Uma outra visão. Né? É um técnico, é alguém que é profissional na área para poder ajudar.